Gostoso, né, irmãos? Eu fico maravilhado. Eu sei que está frio, e quando está frio a gente fica meio para baixo, né? O frio parece que enrijece os nossos ossos, não deixa a gente se soltar. Aí o que é que Deus faz? Deus vem com o seu espírito, e Deus sopra o aquecedor santo, que é essa presença gloriosa, e a gente sente esse poder. É o poder do alto, é o poder de Deus. Amém? Assentados como os irmãos estão, abram as suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Louvado seja Deus. Mês de maio, irmãos, mês que muitas igrejas reunidas, congregadas, eles fazem e trazem mensagens específicas voltadas para a família. Pregamos a família o ano todo, mas o mês de maio, ele é especial. Então nós trazemos sim, mensagens sempre voltadas um pouco para a família. Você que é esposo, você que é esposa, você que está em casa também, é família, você preste atenção nesta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 ao 17, tá bom? O tema da mensagem é uma virada na sua família. Amém? Está preparado? Toma posse? Uma virada na sua família. Então, eu vou pedir, desligue tudo que vem atrapalhar você. Sabe aquela preocupação, aquele aperreio, aquelas dúvidas, deixa cair por terra. Até o seu celular não pode te atrapalhar, coloque aí no silencioso. Agora é a hora que você precisa estar separando, para pegar a tua porção, uma virada de Deus na sua família, amém? Assim diz o Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Feche os olhos. Amado Deus, nosso eterno Pai, a tua palavra foi lida, agora ela está em nosso coração, não temos dúvida de que o que está escrito aqui aconteceu. Tão somente, Pai, ministra sobre a minha vida, de forma a falar com liberdade, expressivo, e que haja entendimento no coração de todos quanto aqui estão, e daqueles que estão nos assistindo, e aqueles que nos assistirão, sabe lá em que época, mas o Senhor fará isso. Pai Santo, usa aqui a boca do teu servo como boca de Deus neste lugar, instrumento nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja?
Meus amados, a cidade de Naim, ela tem um nome que muitas vezes, há um tempo atrás, nós nos confundíamos. Já ouvimos pregadores aqui dizendo a viúva de Naim. Achávamos e achavam eles naquela época que Naim era o esposo daquela que agora é chamada viúva. Mas não, a Bíblia nos ensina muito bem, diz que Naim era uma cidade, e o significado, ela traz tranquilidade. É o significado de Naim. Significado de calma, significado de aconchego, acolhimento. Até nos dias de hoje ela existe. Ela está na parte do Irã e é uma parte turística nos dias de hoje. E tudo nos leva a crer que no tempo de Jesus ainda era uma cidade que valia a pena você se estabelecer. Então, Lucas, o evangelista, ele vai narrar com muita destreza, explicando porque ele era aquele investigativo, ele era aquele evangelista que procurava se informar com um, se informar com o outro, como as coisas verdadeiramente aconteceram. Então Lucas, ele vai narrar de uma forma muito clara, que Naim, por ser a cidade que era uma cidade conhecida, e que muitos gostavam de passar por perto dela, ou quem sabe entrar nela. E a cidade, meus amados, ela estava longe, 50 quilômetros de Cafarnaum. E Cafarnaum era onde Jesus estava, no mesmo episódio conhecido como aquele soldado centurião, aquele que comandava 100, né? E que teve o seu servo adoentado, e que precisou da ajuda de Jesus, Jesus fez. Mas depois deste momento, Jesus se dirigiu à cidade de Naim. Eu fico pensando que daqui para Guarapari, dá 36 quilômetros, se eu não me engano. Eu fico pensando que 50 quilômetros marcados daqui, vai dar mais ou menos daqui para Anchieta, eu creio. Então eu vejo o meu Jesus andando daqui para Anchieta, por um objetivo: encontrar-se com aquela que era conhecida como viúva. E logo um pouco adiante, vocês vão ter uma noção ainda maior. E é importante nós percebermos que quando Jesus chegou próximo à entrada da cidade, ele encontrou um cortejo saindo de dentro daquela cidade. Havia uma multidão com Jesus, os seus discípulos e as pessoas que acompanhavam os discípulos naquela marcha, e agora Jesus se defrontava com uma outra multidão acompanhando aquela viúva que chorava profundamente a falta agora do seu filho. Meus amados, naquela época, a vida de uma mulher não era fácil. Ela tinha que ter um representante diante da sociedade que desse a ela segurança. E este era o esposo. E ela não tinha mais o esposo para dar essa segurança e representá-la diante da sociedade. Quem assumia essa figura e essa postura era o filho dela. E a Bíblia diz que o filho único agora estava falecido e era defunto. Então estava declarado que de fato ele havia morrido. Não era um desmaio ou outro qualquer. Então, meus amados, observam que Jesus, ele saiu de Cafarnaum, distanciava 50 quilômetros até a cidade de Naim, mas Jesus chegou na hora certa, em que aquela viúva estava com seu coração em pedaços, saindo com o seu filho num cortejo fúnebre, e a multidão chorando atrás dela. Quantas vezes nós, na nossa agonia, achamos que o Senhor tarda a nos acudir, tarda a nos ajudar.
Eu digo que não. Ele é preciso no tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele sabia a hora de sair de Cafarnaum, sabia a marcha que tinha que empenhar para chegar no momento certo. Para vocês terem uma ideia, se ele chegasse um pouquinho mais cedo, talvez por ter tantas outras portas de entrada e saída, lateral e também de fundos, talvez saíssem por outro lado. E se ele chegasse atrasado, encontrasse, quem sabe, o menino já sepultado. Mas Jesus chegou no momento crucial, no momento certo. Então, se você porventura está passando, quem sabe, algum problema na sua vida, essa palavra vai dizer para você não se preocupar, porque o Senhor tem o tempo certo de acudir você, tem o tempo certo de se deslocar de um ponto a outro, mas sabendo que você vai ser assistido na sua necessidade. E quando o velório saiu, meus amados, para fora da cidade, todos sabiam que o cemitério, ele se colocava do lado de fora. Então sabia-se que o fim do sonho daquela mulher estava próximo. Ela tinha um marido e já não tem mais. Tinha um filho que a representava e agora não tem mais. E quando ele fosse baixar da sepultura, todo o projeto dela, todo o sonho dela estaria acabado. Em outras palavras, meus amados, Jesus é aquele que sonda coração. Não importa onde você se ache, onde você se encontre, Jesus é aquele que sabe o que você está vivendo, sabe o drama que você está passando, sabe a dor que você está sentindo. Ele conhece a sua perda e Ele vai ao encontro das suas necessidades. Jesus, Ele viu que os corações que estavam seguindo aquela viúva estavam chorosos e despedaçados juntamente com o dela e como o dela, mas Jesus era aquele que estava dizendo que aquela dor ia ter um fim. Você acredita que Jesus está dizendo para você que o que você está sentindo hoje, seja quem sabe uma dor, seja quem sabe uma perda, seja quem sabe um problema que está lhe tirando o sono, Jesus está dizendo, isso vai acabar hoje? Você toma posse? O verso 11, meus amados, diz assim, ó: e aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Então esse verso 11 diz que Jesus estava sendo acompanhado e seguido por dois grandes grupos distintos. Então eu queria aqui que vocês observassem comigo, eu queria que vocês fizessem essa viagem comigo, saíssem daqui de Vila Velha e fossem lá para o passado, e quem sabe vendo aquela cena, daquela multidão que saiu junto com Jesus de Cafarnaum, e se defrontasse com aquela outra multidão, chorando, agonizando com aquela viúva, por ter perdido a sua esperança, por ter perdido os seus planos, por ter perdido os seus projetos, por estar com a sua vida ali sendo destruída aos olhos de todos. Eu queria que você agora contemplasse, porque esse versículo 11 mostra esses dois grupos. O primeiro, Lucas identifica os discípulos de Jesus, e com esses discípulos uma multidão também acompanhava. E o segundo grupo, Lucas identifica a multidão que acompanhava a viúva. E nós não devemos nos enganar, meus amados. Esses dois grupos, eles tinham duas coisas em comum. E eu queria que você observasse comigo. Ambos, eles estavam andando, falando de Jesus. Amém?
E também ambos, eles estavam no caminho por causa de Jesus. Então o grupo que saiu com Jesus e o grupo que estava atrás daquela mulher chorando, sentindo a dor dela, eles também sabiam de Jesus. Mas havia uma grande diferença, meus amados, entre esses dois grupos, essas duas multidões. Eu queria que você me acompanhasse. O primeiro é que os discípulos, eles seguem a Jesus. E a multidão não segue, apenas acompanha Jesus. Os discípulos, eles estão perto de Jesus. A multidão está longe de Jesus. Os discípulos, eles querem ouvir e aprender de Jesus. A multidão só quer olhar e assistir. Os discípulos, ele tem o compromisso de seguir o mestre o tempo todo. A multidão segue até onde ela deve aguentar. Os discípulos, meus amados, eles querem o dono da bênção. A multidão, ela quer a bênção em si. A multidão muitas vezes só quer o milagre e a profecia. Os discípulos, eles fazem questão de sentar e dar ouvidos à palavra que vem de Jesus, a palavra que vem de Deus. A multidão muitas vezes, ela se reúne por ouvir a fama de Jesus. Os discípulos são aqueles que foram chamados, escolhidos para estar com Jesus. Muitas vezes a multidão só faz barulho, mas os discípulos verdadeiramente eles adoram em espírito e em verdade. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Eu queria que você, no seu coração, a respondesse. Você é um discípulo? Você que está em casa, você é um discípulo? Ou você apenas faz parte de uma multidão? Em qual grupo você se encaixou melhor depois que você ouviu as diferenças desses dois grupos de multidão? A palavra de Deus diz em João, capítulo 6, versículo 37, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então, se você sentiu no seu coração, algum momento, que você não é discípulo, que você faz parte, quem sabe, da multidão, que você ainda está aquém daquilo que Deus quer que você esteja, então você não fique tão triste, porque na palavra de Deus tem essa oportunidade. Todo o que o Pai me dá, disse Jesus, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então roga a Deus, diga para você não fazer parte da multidão, que você quer ser discípulo, você quer andar com o Senhor, você quer sentir o cheiro dEle, você quer aprender com Ele, você quer ver os milagres juntamente, você quer fazer parte desses milagres. Repare que junto ao velório, tinha essa outra multidão, e a Bíblia, ela não menciona o nome da viúva, mas sabe aquele estigma, que fica muitas vezes por um passado, que nós vivemos? Então, o povo nos conhece por aquele estigma, o povo nos conhece por aquele passado, não faz questão de nos conhecer pelo que somos hoje, ou o que fazemos. Esta mulher, a Bíblia não relata o nome dela, e olha que quem escreveu, foi um investigador renomado, um homem voltado para uma escrita linear, o Lucas, o médico, mas ele não pronunciou o nome dela, apenas a conheceu
como uma viúva. Mas tem uma coisa peculiar: o número de pessoas que estavam seguindo aquele cortejo era muito grande. Então tem uma dica: aquela mulher era conhecida na cidade, talvez pelo seu marido, que tivesse, quem sabe, alguma profissão que fosse muito benéfica para o povo, para toda a cidade. Mas ele agora estava morto. E qual era a fama dela? Viúva daquele que não está mais com ela. Mas porque o seu filho estava presente. Mas agora o seu filho não estava mais lá. E aquela mulher estava sem o seu representante. Às vezes, meus amados, nós somos conhecidos neste tempo pela fama que temos, ou termos vivido, quem sabe, uma vida no passado, que até hoje quer falar alto. Se você tem esse estigma, eu quero dizer que hoje à noite, a mão do Senhor vai te libertar, a mão do Senhor vai te fazer justiça, Deus vai trazer a bênção que você precisa. A Bíblia menciona somente que ela foi esta viúva, e que a fama dela é que ela perdeu o seu marido, e agora a sua vida ainda estava mais triste por ter perdido o seu filho. Porém eu te digo, disse Jesus, quando saiu de Cafarnaum: eu saio daqui e vou aonde você se encontra. Jesus, ele saiu de Cafarnaum e foi aonde aquela mulher estava. E eu posso dizer para você esta noite, se você crer, se você tiver fé, aonde quer que você se encontre, onde quer que você esteja agora, o Senhor encontrará você, e encontrando você, Ele abençoará nas suas necessidades, como Ele saiu de Cafarnaum e foi até a cidade de Naim. E as pessoas podem achar que foi uma viagem aleatória. Não, Jesus sabia que iria ter um encontro com ela. Jesus sabe, Ele marca um horário contigo, Ele marca o dia certo contigo, Ele marca a hora contigo. Não tem o dia, nem a hora, nem a distância que o Senhor não possa percorrer. Ele é onipresente. Você pode dar um glória a Deus? No momento certo, Ele chega para mudar a história daquela mulher, aquela conhecida só como viúva, aquela que agora aumentou a sua dor, porque o seu filho já não era mais vivo. E Jesus então chega para aplacar aquela dor. Talvez você passe por uma situação assim, talvez você passe por um problema desta mesma magnitude, mas Jesus é aquele que aplaca, Jesus é aquele que acaba com a sua dor, como Ele fez com esta chamada somente viúva. Se prepare, meus amados, para uma grande virada que Ele quer fazer na sua vida, que Ele quer fazer na vida da sua família, porque aquela multidão achava que seria o fim para aquela chamada viúva. Aquela multidão chamava-se como, andava com ela como aquela que iria perder tudo, e de repente a sua história iria se esvair, e Jesus apenas deu a ela um grande recomeço. Quantos recomeços na Bíblia o Senhor tem nos mostrado, e tem sido grandes recomeços abençoadíssimos. Com certeza essa viúva, ela não chorava só pelo seu esposo que partiu, não chorava somente pelo seu filho que já não estava mais ali com ela, mas com certeza essa esposa chorava porque não tinha mais um projeto de vida, não tinha mais um plano para seguir, não tinha mais um propósito, a sua esperança havia se esvaído. É assim que você tem estado? Será que é dessa forma que Deus quer que você esteja agora? É dessa forma que você tem se comportado? Tudo está perdido? Para esta senhora, parecia que sim. Para aquela multidão que acompanhava esse cortejo,
Era certo que sim. O plano dela iria acabar em poucos minutos quando o filho descesse à sepultura. Mas o que eles não contavam é que Jesus estava no caminho, na direção dela. Jesus é aquele que breca, é aquele que bloqueia a estrada da morte, é aquele que intervém quando o inimigo muitas vezes quer que você viva uma vida desgraçada. Ele interrompe e ele diz: ei, pare! E ele traz então a graça sobre você. Quando o Senhor ouviu, a Bíblia relata que ele teve íntima compaixão dela. E a palavra de consolo dele foi: não chores. Às vezes nós falamos muita palavra de consolo para as pessoas, mas as nossas palavras, elas não conseguem ir lá no âmago do coração. A dele vai. Quando Jesus fala, vai lá no fundo, aonde mais ninguém pode ir. Jesus, olhando para ela, disse: não chores. Ele está dizendo para você esta noite: não chores. Ele está dizendo esta noite: pare de sofrer. Ele está dizendo esta noite para você: não se preocupe. Eu saí de Cafarnaum para vir aqui te encontrar. Não há distância que eu não possa chegar para aplacar a sua dor, para fazer a sua vida melhor. O meu nome é impossível, disse ele. Após consolar aquela mulher, Jesus, ele começa a agir. Jesus é aquele que não fica só no fala, no blá, 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 ele age. E ele então tocou naquele caixão. Quantas vezes você está precisando apenas de um toque de Jesus? Foi tocando em Jesus, foi tocando naquele caixão que Jesus trouxe vida àquele menino. Se Jesus tocar onde você necessita, se Jesus tocar aonde você agora está dizendo: Senhor, toque, Ele vai trazer o milagre que você tanto precisa. Será que você pode, pela fé, contemplar o Senhor levantando agora a mão dEle e chegando aonde você precisa? Uma vez eu estava no culto como esse, e o pregador, pregando uma palavra tão poderosa quanto essa, disse assim: tome posse desta palavra, o Senhor se faz presente aqui. Você está sentindo alguma coisa? E eu disse para mim: estou. Então toque, disse ele. E eu toquei. E Deus me abençoou grandemente naquela noite, porque quando eu cheguei no ponto que eu precisava, não era mais a minha mão, mas era a mão do Senhor. Então Jesus consolou primeiro aquela mulher, e em seguida ele tocou no caixão. E o que aconteceu foi um milagre. Jesus, ele não vai apenas tocar, mas ele vai impedir que a força do mal venha sobre você. A morte, para muitos é o fim, para Jesus não é. Quem crê em Jesus jamais morrerá, mas viverá eternamente, diz a palavra. E ele andando, ele pôde mostrar que ele era a ressurreição e a vida. Quando ele tocou naquele defunto, e aquele menino se levantou e começou a falar, dizendo: mãe, eu estou vivo, mãe, eu estou aqui. Que milagre você quer que seja retornável? Que milagre você quer que seja ressuscitado, que você porventura já acha até que foi sepultado?
Que plano você necessita que saia e brote novamente? Que sonho para você já acabou, mas que você crê que o Senhor pode realizar? Ele consolou aquela mulher, porque ele sabia que iria fazer algo mais. Quando Jesus te consola, ele sabe que ele vai fazer algo mais. Ele vai derramar sobre você a sua bênção, o seu milagre. As pessoas carregavam aquele caixão, chorando com aquela viúva, mas achava que tudo estava perdido. Mas com a palavra de Jesus, só uma palavra: levanta-te. Eles puderam contemplar o milagre. Jesus esta noite está dizendo: levanta-te. Você que está em casa, levanta-te. Erga a tua cabeça. Jesus é aquele que enxuga as lágrimas. Ela saiu daquela cidade com o seu filho morto e com um cortejo fúnebre de uma multidão chorando com ela. Agora ela podia retornar àquela cidade com a sua cabeça erguida, com seu filho vivo, com os seus sonhos realizados, com o plano de Deus intacto, com o projeto na sua mão de família, e com o propósito de Deus em andamento na sua vida. Ah, você não pode desistir. Você não pode ficar sem esperança, como aquela viúva estava. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, e Ele pode fazer isso com um toque do seu dedo, mudar a tua história, com um toque das suas mãos, fazer você viver melhor. Se a sua vida está seguindo um caminho de morte, se você está perto de enterrar o seu sonho para sempre, quem sabe se as promessas que você guardava no coração já não existem mais. Se tem pessoas, quem sabe, levando a sua última esperança para o túmulo. Ei, olha para mim. O Senhor está dizendo: levanta-te. Ele quer que você saiba que com o toque do seu dedo, a sua história pode mudar. Com o toque da sua mão, Ele pode você recomeçar, fazer um recomeço maravilhoso na sua vida. Jesus, Ele está bloqueando, aniquilando as forças do maligno. Você acredita nisso? Jesus, Ele está colocando um ponto final nos planos de Satanás. Você sabe que nós temos um arqui-inimigo. Você sabe que ele faz tudo para você não ter sucesso na vida. Você sabe que o Senhor constrói, o inimigo ele quer destruir. Mas o Senhor esta noite, se você crer, Ele está aniquilando, bloqueando. Você crê nisso? Da agora em diante, nenhum passo mais será dado, pois o Senhor, Ele está no seu caminho. Você crê nisso? Você que está caminhando sem esperança, você não vai dar mais nenhum passo. Você que está caminhando triste, preocupado, quem sabe achando que tudo acabou, o Senhor vai dizer: pare. Ele vai intervir no seu caminho. Ele quer que você se prepare, que você dê a meia volta que deu aquela viúva. De um cortejo fúnebre, agora era uma grande festa. Uma multidão que chorava, agora se chorava era de alegria, porque o Senhor estava com aquela senhora viúva, mas agora com seu filho vivo ao seu lado, representando, com a sua família unida. Talvez você veja a sua família quebrada. O Senhor é aquele que une os laços, é aquele que traz segurança ao lar, é aquele que traz a vitória
vitória à casa quando ela necessita. O caminho de morte daquela viúva foi bloqueado. Talvez o médico lhe fale alguma coisa que lhe cause um terror. É o exame que ele está vendo, quem sabe ele vai dizer: olha, o Senhor tem isso, o Senhor tem aquilo, e a sua esperança vai embora. A última palavra é dele. Ele vai sair de Cafarnaum e vai ao teu encontro. Ele vai te dar um milagre, e você vai dar meia volta, e você vai saltar de vitória e com alegria no seu coração. Hoje você vai viver uma grande virada na sua vida. Eu creio nisso. Eu tomo posse disso. O Senhor quer que você faça parte dessa grande bênção que fez aquela viúva e fez parte daquela bênção. Eu quero fazer um apelo. Primeiro, as famílias que aqui estão. Se esta palavra tocou seu coração, se você quer uma virada na tua família, se você quer dar meia volta, achando muitas vezes que os planos, os sonhos, os projetos se esvaíram, a esperança se foi, eu queria que você ficasse em pé. Deus é aquele que sonda corações. Fique em pé onde você está. Estou falando aos de dentro, aos da casa, está aqui, os presentes. Deixa Deus ver você. Tome essa atitude. Você que está em casa, sentado no seu sofá, esse apelo é para você. Se você sente que a sua família precisa de algo mais, dá uma virada, como foi a família desta chamada viúva. Fique em pé onde você está. Assim como Deus mudou a história dela, Deus muda a sua história. Eu sei que tem mais vidas que possa atender esse apelo. Não deixe uma vergonha atrapalhar você. Lembra do que eu falei? Que eu tomei posse de uma pregação e toquei, e eu senti que minha bênção havia chegado. É hora de você tomar posse da sua, porque o Senhor está saindo de Cafarnaum. Para Ele não tem distância. Talvez você dissesse: daqui para Anchieta é muito longe, e não fosse a acudir. Eu só vou se tiver muitas pessoas para fazer o que é preciso ser feito. Mas Jesus só foi por causa de uma mulher, por causa de uma necessidade. Ele se condoeu, diz a palavra que ele teve íntima compaixão. O Senhor sente a mesma coisa com você. Ele se compadece com você. O segundo apelo: se tiver alguém aqui que necessita abrir o coração e convidar Jesus para ser Senhor e Salvador, levante a sua mão. Eu quero agradecer a Deus a sua vida. Você que está em casa, também levante a sua mão. Há alguém? O terceiro apelo é você que porventura se afastou da presença do Senhor, ainda não faz parte de uma igreja, mas hoje você quer se congregar, quer fazer parte da família de Deus, quer estar ligado na igreja, ligado no céu. Você quer reconciliar, voltar. Levante a sua mão. Há alguém? Eu agradeço a Deus, as famílias que levantaram, atendendo ao apelo. Deus conhece teu coração. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe das suas necessidades. O milagre que viveu aquela viúva será o milagre que eu sei que você viverá hoje. Porque o mesmo amor que Ele entregou para ela naquele tempo é o que Ele está disposto a entregar para você agora.
Ele ama você. Senhor, muito agradecido por cada vida, Pai, que atendeu a este apelo, por cada família que se colocou debaixo de tuas potentes mãos, pelas famílias que estão nos assistindo e aquelas que ainda nos assistirão. Que o Senhor as abençoe ricamente, que elas também sintam, meu Pai, que o milagre chegou em suas vidas, que elas possam dar meia volta e retomar uma nova vida de vitória com o Senhor. Pai, muito agradecido, oramos no nome santo e bendito de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Fiquem de pé todos. Eu quero agradecer a todos que assim participaram deste culto, o Ministério de Louvor, as crianças, o Ministério Infantil. Levante a sua mão e em seguida eu quero dar só essa informação que vocês estão vendo aí, mas eu quero falar um pouquinho mais. Mas levante a sua mão. Eu quero você recebendo essa bênção agora. Você também que está em casa, levante a sua mão. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Vamos falar nós três, nós juntos? Amém, amém e amém. É o tríplice amém. Podem sentar-se.